Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente, tá? Nós retomamos as aulas, então também retomar isso aqui, né? Não sei que hora você está assistindo, tá? Mas enfim. Pessoal da segunda série do ensino médio, professor Victor Eduardo, matéria de História, Escola Estadual Guerra Junqueiro, o resumo do mês de junho, tá? Em comparação ao mês de maio, principalmente o mês de junho, até que foi um pouco mais tranquilo quanto a conteúdos, né, a material, assim, a coisas, ao volume de coisas, mas ainda assim, né, para manter aí essa ideia de ajudá-los da melhor forma possível, vamos também recapitular aqui o mês de junho. Afinal, agora nós iniciamos o terceiro bimestre, tivemos poucas aulas, né, agora em julho, né, mais por causa da recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Essas de julho, elas vão entrar junto com as de agosto, quando eu fizer o vídeo de agosto, que aí deve sair no início de setembro, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui, vamos fazer o melhor possível, sem muita enrolação. Bom, gente, como eu já enfatizei com vocês em outras ocasiões, aqui, né, de canto, como vocês podem perceber, ali, estão as habilidades com as quais nós trabalhamos. No caso aqui, uma delas, né, que é importante lembrar, a escolha desses conteúdos, a escolha desses temas para serem trabalhados, não só na matéria de História, como também na matéria de Geografia e também na matéria de Sociologia, aqui falando, né, do campo das ciências humanas para vocês da segunda série do ensino médio. Eles são escolhidos porque se espera, segundo, né, os nossos currículos, as nossas leis principais aí sobre educação no Brasil, ele se espera desenvolver em vocês habilidades que colaborem para o desenvolvimento pessoal, profissional, acadêmico da vida de vocês, tanto da escola quanto posteriormente também, quando vocês não estiverem mais na educação básica. Tá, então, nesse caso, né, situações da vida cotidiana, estilos de vida, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, isso é algo que é necessário, ou seja, ver a sociedade, atuar em sociedade partindo desse entendimento que as coisas não podem ser necessariamente naturalizadas, ou seja, achar que tudo que acontece é assim mesmo em ponto final, e portanto, né, nesse mesmo movimento, problematizar, ou seja, fazer o questionamento, colocar em xeque as coisas que acontecem, se faz necessário também. Por isso, tá? Como vocês podem ver aqui, por essas e outras, certos temas são escolhidos para serem trabalhados nessas disciplinas. Aqui no caso, né, que eu vou tratar na disciplina de História, naturalmente. E nós começamos junho, como vocês podem perceber, basicamente falando sobre patriarcalismo e patrimonialismo, que é os últimos assuntos da matéria de História ali no material digital selecionado para o segundo bimestre, para vocês da segunda série do ensino médio, tá? Vamos lá, uma definição direta de patriarcado, uma definição simples é isso, né? Pode ser entendido como um poder familiar, o paterfamilias, e pessoal de dominação dos homens sobre as mulheres, seus descendentes, escravos e família, né? Então, essa palavra patriarcado, além de outros significados que ela também carrega, ela nasce com essa perspectiva. E, bom, por que discutir isso? Porque, vejam, a história do Brasil, ou pelo menos parte do que é a história do Brasil, também é moldada em elementos do que nós chamamos de patriarcado, do que nós chamamos nas ciências humanas de patriarcado. Ou seja, onde essa figura masculina, né, em específico, ela é referendada como uma figura de poder em vários aspectos, não só dentro do seio familiar, mas também até para a nossa dimensão social, né? A figura masculina como uma figura de chefia, a figura masculina como uma figura de autoridade, a figura masculina como uma figura que dá a última palavra, vamos assim dizer. E aí o que o material digital tenta nos convidar a argumentar e a perceber? É como que em obras como a de Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, Vida Social no Brasil do século XIX, etc., como que em obras como essas, o Freire, ele consegue, ao mesmo tempo, levantar vários elementos que nos ajudam a entender isso, também elementos que precisam ser problematizados, questionados, etc. Então, é por isso que ao tratar com vocês sobre isso, eu precisei enfatizar porque essa questão do patriarcado, quais elementos o Freire aponta que ajuda a explicar por que ele existe, como ele reverbera
no nosso tempo, né, vamos assim dizer, né, naquilo que nós vivenciamos, aquilo que nos é tempo histórico, né, aquilo que é inerente à nossa existência na dimensão do tempo. Então, percebendo hoje, né, no Brasil, como que essa estrutura de poder do pai, o pater famílias, ainda se faz presente, inclusive com elementos, né, muitas vezes nocivos de violência doméstica, de abuso de autoridades e outras coisas, nessa relação passado e presente, nessa percepção das mudanças e permanências, estudando e argumentando, percebendo o trabalho já realizado de pesquisa sobre o tema e sobre outras coisas, que nos ajuda a ter essa dimensão, justamente para desnaturalizar e problematizar elas, tá? Por isso que a questão do patriarcalismo foi trabalhada também conosco aí no início do mês, assim como também junto a ela, né, e por isso nessa parte 1, essa questão do patrimonialismo, né, e aí aqui eu tomei a liberdade de pegar, né, do material digital, tem essa citação aqui, a palavra patrimônio, né, aí uma relação com o sociólogo Max Weber, deriva de pá, enquanto o termo em si evoca o sentido de propriedade privada. O conceito também sugere a importância do lugar patrimonial, isto é, do espaço individual que constantemente se impõe diante das causas públicas e comuns. O que a gente costuma trabalhar com isso, né, de patrimonialismo em história, aqui na educação básica, seja no fundamental, mas principalmente aqui no ensino médio com vocês? É perceber como que na história do Brasil, não só na história do Brasil, mas aqui no caso na história do Brasil, essa relação público e privado, ela se confunde de tal forma a determinar como serão as estruturas, determinar como serão as relações estabelecidas a partir disso, ou seja, a relação de poder entre a esfera pública e a esfera privada, onde a esfera pública, vamos assim dizer, deturpada, vamos assim dizer, de sua suposta existência, de sua suposta finalidade, são utilizados mecanismos para o enriquecimento de elementos privados, enquanto que a esfera privada se vale disso para legitimar a existência da esfera pública, né? Legitimar o poder do Estado, das autoridades, etc. Então, nessa famosa charge aqui, por exemplo, que a gente chegou inclusive a trabalhar em sala de aula, de um sujeito comprando favores, né, do governo, títulos, cargos públicos, né, vantagens, literalmente comprando, né, trazendo dinheiro literalmente para comprar. E em troca o governo faz vista grossa, né, vende o título porque sabe que vai ter o apoio, né, daquele sujeito, vai ter o apoio do poder que aquele sujeito também exerce, né, na sua localidade, né, na influência que ele tem na sua região. Essa relação cria essa relação patrimonial, né, onde o peso dessas relações de público e privado e o peso do dinheiro que move o público e o privado que acaba determinando para onde será a direção das decisões políticas e das decisões econômicas e, portanto, das decisões de poder, certo? Portanto, quem tem literalmente, né, ou sintetizando ao máximo possível, ela basicamente diz, né, que o poder está com quem tem dinheiro e vice-versa, né, e quem não tem fica cada vez mais à margem, tá? Fica mais à margem destas relações. Então, Freire, Florestan Fernandes e tantos outros pensadores, sociólogos, historiadores, intelectuais brasileiros buscaram também trazer em suas obras a crítica ou análise, a percepção dessas estruturas, porque isso não é apenas um mero desvio de caráter, não é apenas uma questão de se são homens bons ou se são homens maus, é questão estrutural, são coisas que foram modeladas e ainda, né, são modeladas para manter uma certa estrutura, um certo manejo social. Tá? Por isso, a necessidade de perceber, dar nomes aos bois e entender como é que elas se dão, certo? Ótimo. Nosso mês de junho também, aqui já encaminhando para os finalmente, também foi a questão da prova paulista, tá? Então esse dado aqui, do alto, ele é lá das plataformas do governo, mostrando que houve, né, participação efetiva da turma, a média de acertos, né, no todo da turma foi de 62%, na matéria de história de 51,3%, tá? Não é necessariamente uma média ruim, né, mais de 50%,
méritos de vocês enquanto um todo, da turma como um todo, mas há espaço para melhoria, tá? E a gente precisa considerar isso. Nós já temos, eu percebo em sala de aula já uma base até consolidada, conversando com vocês, percebendo a maneira como vocês entendem os conteúdos e tentam ali participar das aulas, né? Alguns participam de maneira já mais direta, clara, outros vão tentando a sua forma, tranquilo, tá? Mas em todos os casos tem espaço para melhoria, e aí a gente precisa tentar explorar isso, esses espaços para melhoria, não faz mal, né? Não vamos nos contentar só com o mínimo é bom, é necessário, claro, mas se temos espaço para melhoria, vamos explorar esse espaço para melhoria, não vamos ficar só fazendo básico sempre, tá bom? Então, vamos considerar isso agora para o nosso terceiro bimestre. Da mesma forma, tá? Eu falo provas, né? Coloquei ali provas no plural, porque também vocês do segundo devem se recordar, vocês também fizeram uma prova de história que eu apliquei, né? Não só a prova de história da prova paulista, uma que eu apliquei para vocês, né? Essa vocês não, eu já cheguei a comentar, né? Lá antes das férias, né? Que a turma não foi tão bem quanto poderia, portanto também aí eu reforço essa questão do estudo, da aplicação, porque temos espaço para melhoria, né? Então vamos explorá-lo da melhor forma possível, ok? Gente, era isso que eu precisava conversar com vocês, tá? Era isso que eu precisava aqui tratar no que diz respeito ao nosso mês de junho. Então, reforçando as considerações, os avisos já aí mais habituais, livro didático, livro de estudante, material digital, vocês têm acesso, vocês têm a possibilidade, consultem, vejam, leiam, analisem, tá? Olhem com calma quando tiver alguma dúvida, se for o caso, entre em contato, professor, tal coisa, ainda ficou confusa, não entendi, não sei o que, entre em contato, fala comigo, na sala de aula, de cantinho, na escola, das 8 às 5, vocês estão das 8 às 5, eu tô das 8 às 5, tá? Mas nunca deixem, assim, de perguntar ou realmente de se apropriar do que nós estamos discutindo, tá? É a formação, é o aprendizado de vocês que está aqui em xeque, tá bom? O professor está aqui para conduzir esse processo, né? Para fazê-lo da melhor forma possível. Portanto, né, consultem, e aí já aproveitando, né, o segundo, não deixe de falar comigo quando for necessário. Tarefa SP, comprou os exercícios, tá? Agora terceiro bimestre, vão começar a aparecer lá os exercícios do terceiro bimestre, vão cumprindo eles, por favor, tá? E não esqueça, né, o trabalho de história, vocês viram, né, já tem aí na sala de aula de vocês, aqui na sala do futuro também já está o mesmo aviso que tem na sala de aula, tá? Do trabalho de história para esse terceiro bimestre, essa produção audiovisual, tá lá tudo explicando direitinho, qualquer coisa também, falem comigo aí, tirem as dúvidas. Gente, era isso que eu precisava, tá bom? Obrigado de novo aí pela paciência e pela atenção de vocês. De novo, precisar, não deixe de falar com o professor aqui. Valeu, obrigado, gente. Boa aula, bom dia aí, boa tarde ou boa noite, boa semana, sei lá. Enfim, para cada um de vocês, tá? Na medida do possível. Até a próxima. Abraços, valeu, satisfação.